Tem Saúde está de volta e nós estamos falando sobre a fibromialgia, né? Essa síndrome de difícil diagnóstico, mas que está se tornando cada vez mais comum. Hoje já comete cerca de 3% da população mundial. O Dr. Roberto falou antes também, cerca de 2,5% da população brasileira, né? É muita gente hoje em dia tendo essa síndrome e o Dr. Roberto está esclarecendo para nós aqui. Dr. Roberto, o senhor deu algumas dicas, né, no final do outro bloco sobre a questão da nossa vida corrida, do sedentarismo. O que mais que a gente pode dar de dica para os nossos telespectadores? Como eu disse, parece que a prevalência da fibromialgia tem aumentado com o aumento da demanda e da pressão da vida moderna, né? Sim. Então, eu acho que, em primeiro lugar, trazer consciência para isso, né? Os pacientes precisam estar cientes disso e tentar automaticamente diminuir um pouco a carga de trabalho e tudo mais. Tem que dar uma desacelerada. Isso, dar uma desacelerada. A atividade física é uma coisa, como eu tinha ressaltado antes, que é de uma importância central no tratamento e até na prevenção do problema, né? Existem muitos estudos comprovando isso, que a atividade aeróbica, principalmente, aquela que faz acelerar o coração, como caminhada, bicicleta, esteira, natação, esse tipo de atividade física ele diminui os sintomas ou até mesmo pode prevenir o aparecimento da doença, né? Certo. Então, gente, falando sobre a fibromialgia, nós vamos agora para o nosso quadro Fatos e Boatos. Dr. Roberto, fato ou boato que o tratamento para a fibromialgia não é individualizado? É boato. Na verdade, cada paciente merece uma avaliação individual e cada paciente vai precisar de um tratamento específico, né? Alguns deles a gente vai precisar focar mais em alguma parte do tratamento, outros a gente vai precisar dar algum outro tipo de medicação. Então, para cada paciente precisa uma abordagem individualizada. A fibromialgia é um tipo de artrite? Fato ou boato? Boato. Na verdade, a artrite ela é uma inflamação dos tecidos da articulação. E na fibromialgia, a gente não encontra alteração inflamatória, né? As duas causam dor, cada uma à sua maneira. Por motivos diferentes. Por motivos diferentes, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem sofre com a fibromialgia precisa ter uma dieta especial? Fato ou boato? Boato. Não tem uma dieta específica para quem tem fibromialgia. Não tem restrição, alimentação? Não tem restrição. A gente costuma orientar uma dieta saudável, mas não tem um alimento que deve evitar ou que nada específico. A fibromialgia é uma síndrome, uma doença neurológica? Fato ou boato? Existe um componente neurológico da doença, né? Mas como é uma doença que tem uma patogênese complexa, não dá para dizer que ela é uma doença neurológica especificamente. Mas, obviamente, existem fatores neurológicos implicados na patogênese dela. Para a gente encerrar o quadro, doutor, a dor da fibromialgia vem da cabeça, é psicológico, fato ou boato? Boato. Esse é o maior boato que a gente ouve no consultório, né? Que o paciente inventa a dor, que é uma doença psicológica. E isso estigmatiza também muito o paciente, né? Verdade. Na verdade, o paciente ele sente dor, né? Ele não está inventando isso, não é uma dor criada, não é uma doença psicológica. E olha só, esse foi então o nosso quadro Fatos e Boatos sobre a fibromialgia. Nós continuamos aqui o nosso bate-papo com o Dr. Roberto Rentgen Bento, ele que é médico reumatologista. Doutor, eu quero te perguntar se a fibromialgia tem cura. A gente não fala de cura, a gente fala de controle, né? Então, a princípio é uma doença de evolução crônica que tem um controle com o tratamento. O paciente, se for adequadamente tratado, vai evoluir com melhora importante dos sintomas e pode ter uma vida normal. Mas vai precisar sempre estar fazendo acompanhamento. Falar em levar uma vida normal, né, com a fibromialgia, a gente tem a nossa telespectadora, ela mandou pra gente um depoimento onde ela conta um pouquinho como é conviver com a fibromialgia. Olha só. Eu tenho 55 anos, eu fui diagnosticada em 2008 com fibromialgia.
E de lá para cá, eu tenho travado uma luta diária, constante com a doença. As dores são realmente insuportáveis. Existem dias em que eu estou um pouco melhor, mas fato é que a dor ela nunca desaparece. Eu durmo com dor, eu acordo com dor. Existem as crises que pioram, que põem a gente para a cama mesmo, mas a dor ela é permanente. Em relação às medicações também é um desafio, porque a maioria delas dá bastante efeito colateral, mas são necessários, né? Em relação às atividades físicas, eu faço de acordo com aquele dia que eu tô conseguindo fazer. Tem dias que é impossível, não dá mesmo para fazer uma atividade física. E não é só a dor, né? Além da dor, é a queimação no corpo, como se tivesse água quente queimando, tontura, mal-estar, dormência, a memória que compromete demais, o sono, eu tenho muita dificuldade para dormir, os problemas também do trato urinário e... Então, assim, é toda uma sintomatologia, né? A dor é só uma das coisas que incomoda bastante, né? Sem falar na fadiga crônica, que o dia que eu amanheço já cansada, esse dia eu não consigo sair da cama. Minha vida mudou totalmente, eu não consegui mais regressar ao trabalho, minha vida social, familiar e, inclusive, conjugal compromete bastante. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente, né, dessas suas dificuldades e também de como é conviver com a fibromialgia, como a gente está falando aqui, o doutor já falou. Não tem cura, mas existe, né, um tratamento. E aí eu gostaria de saber, doutor, como é o tratamento para a fibromialgia? O tratamento da fibromialgia, eu costumo explicar para o paciente que ele é baseado, a princípio, em linhas gerais, num tripé. Então, são 3 coisas que são importantes. A primeira, um acompanhamento médico com tratamento medicamentoso. A segunda, um sono de boa qualidade, com higiene do sono. E a terceira, e talvez a mais importante, uma atividade física regular. O tripé, se algum dos pés não estiver bem firme, não estiver bom, o tripé não fica em pé, né? Então, para o tratamento funcionar, para o paciente ter um bom resultado, essas 3 coisas precisam estar sendo bem feitas. Né? Bem feitas, andando juntas, né? Também não adianta, de repente, fazer uma coisa e não fazer a outra. Como você falou, é um tripé, as 3 têm que estar funcionando. Existe, doutor, algum exercício, por exemplo, contraindicado para quem tem a fibromialgia? Porque às vezes a pessoa pode pensar, mas eu sinto dor no corpo, eu não vou fazer exercício. Não, pelo contrário, é indicado que faça. É indicado que faça. E o exercício, assim como o tratamento medicamentoso, ele precisa ser individualizado. Cada pessoa vai se adaptar com um tipo diferente de modalidade, né? Então, aí a gente precisa também dos outros profissionais ajudando no tratamento do paciente. Do educador físico e às vezes do fisioterapeuta, para poder prescrever o tratamento, a atividade física mais adequada para cada indivíduo. Doutor, seria interessante até mesmo, de repente, uma pessoa que sofre, né, com essa doença, como você falou, são dores crônicas, são dores intensas, de repente até mesmo um acompanhamento, além do médico e desse tripé que o senhor falou, mesmo psicológico? Com certeza, também é um dos pilares do tratamento da fibromialgia. Porque ela pode desencadear outras doenças? Pode. Primeiro que é uma doença que pode determinar sofrimento psicológico importante. Porque às vezes a pessoa era normal, fazia tudo que tinha vontade e de repente ela começa a se ver limitada por conta da dor. Então isso muitas vezes pode determinar o aparecimento de sintomas de depressão, né? Então a gente às vezes não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Sim. Porque a fibromialgia ela pode desenvolver sintomas de depressão e a depressão também pode aparecer antes da fibromialgia, né? Então, o acompanhamento com psicólogo, com psicoterapia, ele é muito importante também no acompanhamento e no tratamento desses pacientes. Até mesmo, como o senhor falou, para identificar, né, o que veio antes, o que veio depois. Exatamente. E é o que eu sempre costumo dizer, quando você tem uma doença, por exemplo, do coração, você procura um cardiologista, né? A nossa saúde emocional, nossa saúde mental, também é importante que se procure um profissional e esteja sempre em dia, assim como se procure um reumatologista, um profissional, quando você tem alguma doença relacionada, né, doutor?
Dica, então, gente, sempre procure um profissional relacionado àquilo que você está sentindo. No caso da fibromialgia, dores, às vezes você se identificou com alguns sintomas, né, que o doutor conversou aqui com a gente, procure um médico reumatologista, não tenha vergonha, você precisa trazer qualidade de vida de volta para a sua vida, e isso é só um tratamento, como o doutor falou, que vai te ajudar. Não é mesmo, doutor? Exatamente. A gente está trabalhando para cada vez mais para conseguir trazer qualidade de vida para os pacientes que sofrem dessa doença. Doutor, obrigada pela sua participação hoje aqui no Contém Saúde conosco, falar, né, de um tema tão importante, né, como a gente já falou, os diagnósticos estão se tornando mais comuns hoje em dia, né, as pessoas estão sofrendo e precisam ter essa informação de que elas podem ter uma vida normal, fazer um tratamento, né, e ter de volta essa qualidade de vida. Eu conversei com o Dr. Roberto Rentgen Bento, médico reumatologista, e nós vamos hoje ficando por aqui, mas o Contém Saúde volta na próxima semana. Até lá! Saúde, apoio cultural, estética Priscila Palazzo, métodos de resultado.